Aos Efésios capítulo 5, versos 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Senhor Deus, é grande a tua misericórdia, e ela é a causa de não termos sido consumidos, eu principalmente, e cada um diz, particularmente eu também. É a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua benevolência, a graça, que é mais velha do que o mundo, é a razão de não termos sido consumidos, estarmos com fé semelhante à do mundo religioso. A nossa fé hoje é uma fé na tempestade, é uma fé subindo as montanhas da contradição, da decepção, mesmo da incoerência. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aceita a nossa fé e dá que nós possamos ser influenciados hoje pelo grande Espírito Santo, e que assim possamos desejar o leite puro, irracional ou racional, aquele leite que não é deturpado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda-nos em mais esta reunião. Aceita este louvor que já foi dedicado a Ti, com a maior boa intenção, com a maior sinceridade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, vivifica a Tua palavra em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Sempre ao lembrar do que Ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que Ele dá. Dia a vida a Ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a voz, não jamais seguir o mundo e o seu viver, mas ao Senhor andar fiel. Sempre ao lembrar do que Ele fez por mim, viver obediente ao Rei. Ele é meu Senhor, meu guia e protetor. A Jesus darei louvor e gratidão pelo seu amor que demonstrou
Tá bem, muito bonito isso. Graças a Deus. Eu estou tentando fazer um trabalho de fitas em vídeo para as preliminares, não é? Portanto, vai haver um tempo para isso. Quando estiver pronta uma fita, a gente avisa para a igreja e vocês então virão mais cedo para assistir aquela fita. Vamos começar aqui com a mensagem Ele cuida e você. Agora, esse tema é uma grande mensagem. Ele, você já sabe, é Deus, Jesus. Ele cuida. Mas logo, o desafio. E você? Ele cuida em tudo que, vamos dizer, é responsabilidade dele. Agora, nós queremos que ele cuide também das nossas loucuras. Presumir significa avançar sem autorização. Mas a lucidez, a consciência de si mesmo e de suas próprias responsabilidades levam o homem a concluir que, Deus não é obrigado a estar comigo nesse passo. Esse passo eu vou dar por conta própria. Há muitas pessoas que entendem isso e parece que isso até agrada a Deus. Dizer, olha, eu vou dar esse passo por minha conta própria, porque eu não tenho base nas Escrituras. Eu não tenho base na lei. Não é meu dever. Então por que eu vou querer que Ele cuide de mim nessa aventura minha? Ele cuida em falar. Você descuida em ficar rindo por aí, com a sua atenção toda desviada. Já está mostrando que você não cuida do porquê você veio aqui no culto. Alguma coisa está te chamando a atenção, diferente do cuidado de Deus para você. Agora, a importância de um culto é tão grande. O irmão Luiz Pereira falou sobre isto lá no rancho. E ele é um homem sem letra, mas falou disto com tanta propriedade, do valor de um culto doméstico. Os programas formam um culto doméstico. Eu não quero obrigar ninguém a ouvir programa em casa, bem entendido, mas aqueles que fazem, como tenho recebido testemunho, é um culto doméstico lá em casa. Uma sugestão: procure encontrar na Bíblia a referência citada, porque na maioria dos casos eu não dou a referência bíblica. Eu cito o versículo e cito a música, ou entra a música. Raras vezes que eu dou a referência, o livro e o capítulo do versículo que fez a abertura do programa. Sempre abro o programa com um versículo, uma citação bíblica. Isso seria um bom exercício, e você estaria cuidando de aumentar o conhecimento bíblico seu e de seus filhos, se é que é uma sugestão apenas, porque há casas que ainda o pai se assenta na cabeceira da mesa, a mãe do outro lado, os filhos entre si abrem a Bíblia, leem a Bíblia, fazem preleções, para não ficar aquele homem rabugento, a mulher, né? Olha, não deixa a luz ligada à toa, faz a preleçãozinha da escola dominical, né?
Faz isso, ó, você não deixa a roupa amontoada no canto lá, e coisa assim, vasilha por lavar, e coisa e tal, para depois não ficar o dia inteiro, apaga a luz, acende a luz, que é isso, que é aquilo, o sabão dentro d'água, né? Então faz aquela preleçãozinha da vida prática, e faz o culto, lê a Bíblia, ora, o Pai Nosso também, por último, canta um corinho, e agora há muitos que estão usando o programa do rádio para isso. Mas não dispense a sua própria leitura. Há famílias que ainda têm este privilégio, que ainda têm essa condição, mantiveram essa condição. Quer dizer, se o pai e a mãe querem, marmanjo algum que come à custa de seus pais, tem direito de dizer, não, eu não vou. Certo é ele sentar caladinho lá, vestir calça comprida, abotoar a camisa e sentar lá. Ele só tem dever é de botar a comida na mesa, é dar cama para ele e tudo. E para ela também. Mas então, lá no Oriente era assim. Agora nós vamos cedendo, e por fim quem manda sinal, falar em sinal, o sinal que o irmão Branham prega é até uma ironia às vezes. É a coisa mais impossível que existe. Agora tudo isso está aqui dentro desse tema. Ele cuida, e você? Quer dizer, nós já temos crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos decidindo se vêm na escola ou não. Elas que vão decidir se vão assistir o culto doméstico ou não, se vêm na igreja ou não. Esse é o direito dos povos, é a criação moderna, não é? Agora, ele cuida, e você? Esse não é o nosso tema, mas é porque aqui nós temos um cuidado de Deus para com a igreja. O profeta está tentando tirar as mulheres da influência do mal, porque se as mulheres saírem da influência do mal, o mundo saísse, vamos pôr no termo condicional, seria consertado. Chegaríamos até o ponto de dispensar até a polícia e fechar até os hospitais, se as mulheres consertassem com Deus. Você viu tanto que ela decide. Ela começou decidindo lá no Éden, a jogar a humanidade toda no caos, segundo o profeta e segundo São Paulo. Agora, tenha paciência um pouquinho e dizer, você também está igual a ele, né? Está implicado, mas está aqui, ele cuida, e você? No parágrafo 107 e 108, simplesmente veja o que o cigarro e a bebida e esta striptease, que tira a roupa, não é? E assim por diante, tem feito para o declínio desta geração. Eu acho que vocês sempre quiseram saber. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Eu não iria fazê-lo, mas eu creio que vou. Vem, eles se preocupam às vezes, eles sempre me dizem, irmão Branham. Agora, vocês têm que entender uma coisa, meu visitante, nosso visitante, deve entender uma coisa, que o irmão Branham foi um homem de peso internacional. Um homem que reis buscaram a palavra dele. Médicos, engenheiros, altas autoridades buscaram a palavra dele. Ele foi um homem de mais peso internacional do que Billy Graham. Billy Graham é um homem de mais fama. Mas ele próprio disse, Billy Graham, que ele vinha aqui e ganhava 30 mil almas, no próximo ano ele vem e não encontra nem 30. O irmão Branham nunca veio no Brasil
E quantas mil almas ele tem ganho aqui? Veja só que decisão tremenda, que peso tremendo veio sobre aquele homem. E os homens do evangelho completo se jogavam em cima dele e não podiam ter uma reunião de cunho internacional sem William Branham. Mas eles diziam: irmão Branham, o que sempre faz o senhor ficar insistindo em coisas como estas? Vocês acabaram de ouvir a fita e talvez nós vamos repetir um pouquinho. Ele dizendo: a senhora mora em tal lugar, sim, senhor, nunca te vi, você mora em tal lugar. Quer dizer, eles queriam que o irmão Branham ficasse só pregando cura divina e revelando às pessoas, fazer movimento. Mas o irmão Branham, antes de revelar, antes de curar um enfermo, ele descascava a madeira. E o povo ficava, porque queria cura, sabia que tinha cura no fim do culto. Não é porque gostava, não. Mas você sabe, em troca de uma cura, as mulheres, os homens desenganados do mestre fazem qualquer coisa. Então até assiste um pregador descascar a madeira. É por isso que elas ficavam. Uma vez ele desceu do púlpito, tirou o paletó, foi lá e cobriu as pernas de uma mulher. Ela saiu cascavelando e vociferando, morreu logo na saída, caiu morta. Olha, por que você sempre ficar insistindo em coisas como estas? Você não ouve, digamos que você vai à igreja de um homem. Ora, eu posso levar minhas mulheres e elas não podem nem mesmo sentar confortada onde você está falando. Elas não têm condição. Elas têm que ficar puxando a saia, sentando de lado, assim, virando o corpo para um lado e puxando, e puxando, puxando. Ora, se não tem nada, por que fica puxando? Você vê moça aí na rua com a tanguinha, de vez em quando ela puxa. Tem que ser borracha. Por que não põe de borracha? Põe lá embaixo. Para que puxar? Já fez desse tamanho, para que puxar mais? Puxar o quê? Para dizer que tem sangue na cara? Não tem. Uma barata tem muito mais sangue que ela. Então você está implicando, você não deixa as minhas mulheres se sentar de uma maneira confortável. Eu lembro que uma vez a minha irmã, com aquele vestidão, parece que mostrou a batata da perna. Ela quis sentar de uma maneira confortada, né? Descuido. Mas levou um couro quando chegou em casa, que não foi brincadeira. E eu ficava com dó dela, porque a minha irmã era boazinha demais, era obediente, era temente, trabalhadeira, fazia tudo para mim. Eu não gostava de ver minha irmã apanhar, mas eu preferia que ela apanhasse do que eu, né? Gente, as cristãs estão pondo mini sainha nas suas próprias filhas aí. Elas já são miniaturas do que vai ser amanhã. Porque elas também parece que gostariam de viver desse jeito. Você está sempre gritando com elas, irmã Branham. Bem, sobre seus cabelos curtos, sobre elas usarem roupas que pertencem ao homem e todas estas coisas. Por que você faz isto? Sabe o que é? Ele estava levando exatamente, ele estava preocupado, tentando atirar as mulheres da influência do mal. Por quê? Uma vez tirando as mulheres da influência do mal, os homens serão salvos. Não tenha dúvida. A igreja será forte, a igreja será de oração, a igreja será uma igreja de poder, se suas mulheres saírem da influência do mal. Vejamos aqui,
na mensagem Influência, parágrafo 85. Se eu anotei certo. Exatamente. Pedro disse no dia de Pentecostes, eu tomei esse tempo aqui, tema, exemplo, eu escrevi exemplo, modelo, influência. Exemplo, modelo, influência, que termina na mesma coisa, né? Pedro disse no dia de Pentecostes: a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão distantes, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que foi a promessa? De quê? O Espírito Santo que foi derramado. O que surpreendeu o povo foi porque eles ouviram que estavam falando em línguas e eles não conheciam, e eles ficaram cambaleantes como um homem embriagado, sob a influência do Espírito Santo. Nós vamos ver claramente, veja, você se veste, se prepara, se apresenta e come por influência, por causa de modelo, por causa de exemplos, por causa de cultura, por causa de princípio. Nós vamos em países aí fora que as mulheres tampam até o rosto. Aquilo não fazem delas mulheres salvas. Não faz delas mulheres salvas, de jeito nenhum. Mas porque elas usam por princípio. É o princípio, é a cultura do povo. Então eles dizem, isso é questão de cultura. Isso é questão de cultura. Quer dizer, botar cinto de segurança no carro, usar o cinto de segurança é cultura. Obedecer à lei de trânsito, as placas. Você estava dizendo que por conta do irmão Brennan não precisava lombada nas estradas, nas ruas, ondulações, porque bastava botar a placa e ele obedecia. Se fosse 10 quilômetros ele não passava de 10 quilômetros, se fosse 40 ele não passava de 40. Então por conta dele não precisava de ondulações. E se o povo fosse cristão não precisava disso, na verdade, vivesse sob influência do Espírito Santo. E a gente chega até o ponto de dizer, eu vou ser esse pássaro raro aqui, dentro de 150 milhões de habitantes, nesse mundão de meu Deus, eu vou ficar amarrando o trânsito aí com gente me xingando atrás para obedecer as placas, xingando até minha mãe. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas aí está, eles estavam sob a influência do Espírito Santo. Cada um de vocês sabe, se eu bocejar aqui, quer dizer, abrir a boca, muita gente vai bocejar também. Você sabia disso? Começar a abrir a boca aqui, muita gente vai abrir a boca. Você já notou isso? É verdade. E se eu começar... Cadê o... Bota aqui. Vou botar um botãozinho vermelho aqui. Daqui a pouco, muita gente está com um botãozinho vermelho também no bolso, né? Não é verdade? Mas a influência. Aquele senhor estava nos contando daquele político que tem uma deficiência numa mão e então ele discursa só com a mão no bolso. Mas então seus correligionários vão discursar, vão falar também, mete a mão no bolso e acena só com uma, né? Por quê? Porque o seu líder mete a mão no bolso e fala com a mão só, acenando, a mímica com a mão só. Influência. Mas nós vamos adiante aqui, que eu gostei muito disso. Eles estavam embriagados sob a influência do Espírito Santo.
Eles ficaram, os demais, escarnecendo, fazendo críticas, mas os apóstolos não se incomodaram com aquilo. Por quê? Quando a pessoa está sob uma influência, ela não se incomoda de ser criticada. Olha, gente, se você viajar para esse exterior aí, tem hora que a gente dá vontade de rir sozinho, ficar feito bobo rindo nesses aeroportos internacionais. É gente com a metade da cabeça rapada só. É argola no nariz, homem com argola no nariz. É tanta coisa. É uma calça, uma perna da calça mais comprida do que a outra, com uma argolona de madeira de um lado. É outro com um papagaio no ombro, outro com um paninho preto que parecendo pirata. É tanta besteira, e as velhas, mas os velhos então vira uma coisa de circo. E eles não estão incomodando, não. E ninguém nem critica mais. Agora, há uma vergonha natural de manifestar que é cristão. É uma influência reverencial que o Espírito Santo traz ao homem. O homem pecador, escolarizado, educado, influente em sua denominação, permanece em sua aparência de denominação e tenta injetar algo com aquela pura, inadulterada palavra? Lembre-se, a palavra é Deus. Se um serafim, que nenhum pecado conheceu, teve que cobrir sua face para ficar na presença de Deus, como iremos aparecer naquele dia quando estivermos na presença de sua palavra, totalmente vindicada pelo Espírito Santo, e ainda fomos embora dizer, é uma telepatia ou alguma coisa assim? É questão de cultura. Arranjar isso agora a nível de Brasil é questão de cultura, é isso e aquilo. Quer dizer, a vergonha é questão de cultura, o pudor é questão de cultura. A influência do mal generalizou no mundo todo. E que influência o Espírito Santo traria no norte, no sul, no oeste, no leste da terra? Aquele rei, aquele grande rei, veja, que tentou oferecer sacrifício para Deus, coisa que não era para ele. O que aconteceu a este rei? Um grande homem, um crente, um homem abençoado por Deus. Ele foi afetado com lepra, o que é uma espécie de pecado, incredulidade, porque vem uma influência de sacerdote sobre ele, sacerdócio. Ele tentou oferecer sacrifício, ele deixou-se influenciar por um espírito que parecia tão bom, oferecer sacrifício a Deus. A influência, agir por influência, pode significar morte. Vestir-se por influência, vender, comprar por influência. Veja, olha, ele foi afetado com lepra, o que é uma espécie de pecado, de incredulidade, mas ele foi influenciado a fazer uma coisa aparentemente boa, mas que não era para ele fazer. Ele não tinha nada com o sacerdócio, nenhuma cura para isso, somente Cristo. Ele morreu naquela mesma condição, nada podia fazer nada por ele. Agora o povo não tem reverência para com Deus, porque a influência tira o respeito reverencial. Ou Jesus Cristo, ou Deus, ou o Espírito Santo exerce uma influência sobre você, a ponto de você viver constantemente sob respeito reverencial a Deus,
ou então você tem que ceder. Ceder porque sua mulher está sob influência do mundo. A mulher de Ló estava sob influência sodomita, por isso Ló não olhou com ela. E não vou cansar de dizer isso, porque Jesus disse que isso era para os últimos dias. Lembrai-vos da mulher de Ló. A reverência somente pertence a Deus. Agora, por que isso aqui ficou impraticável? Essa escritura tornou-se impraticável, por isso eu digo, ser batista é fácil, eu dou conta, ser presbiteriano, ser católico, ser assembleano, ser tudo isso eu dou conta. Mas essa mensagem, como? Olha, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Isso depois de dizer que ele estava falando de Cristo e a igreja. Uma mulher que vive sob total influência do seu marido, ela pega até os gestos dele. Eles se entendem apenas no olhar. Apenas no olhar. A igreja que está sob total influência de Cristo, ela está como essa mulher casadinha com o marido. Ela se entende com Cristo, está sob influência dele e se entende até pelo olhar. Ela lê a Bíblia o dia inteiro porque a Bíblia está aberta. Deixa cair um temor reverencial na nação. E veja como essa nação se tornará mais fértil do mundo. Deixa. Aqui na mensagem Identificados com Cristo, hoje parece que eu vou ler mais do que pregar. Identificados com Cristo. Identificados com Cristo. Parágrafo 61 em diante. Vamos ver aqui. Esse é um assunto muito importante para vocês, mães, para vocês, pais, para crianças, para as moças, para os rapazes, os visitantes. Eles olham em todas as partes para encontrar algo para fazer a si mesmos um exemplo, um modelo, uma moda. Nós tomamos as mulheres de nossos dias, elas assistiram televisão até verem determinada atriz de cinema como que ela está vestida, que jeito ela está usando o seu cabelo naquela novela, o tipo de óculos que ela está usando. Você sabe quanto é que paga uma fábrica de óculos para uma atriz daquela usar um óculos desse num filme, numa novela? Você sabe quanto que essa fábrica de refrigerante paga para, naquele filme ou naquela novela, eles entrarem no bar e pedir, num restaurante, qualquer lugar, ou numa festa lá daquele drama, daquela coisa, usar aquele rótulo, fortunas.
Porque sabe que o povo vive sob influência, bebe sob influência, veste-se sob influência. Aquele penteado que ela usou na tal novela, o nome que ela leva em tal novela, pega em centenas, milhares de crianças no país. Essa é a situação. A Bíblia é uma fonte inesgotável de nomes para os nossos filhos. Podemos compor, fazer nomes compostos com pessoas do Velho Testamento, com do Novo. Nomes bonitos, e mesmo que não sejam extremamente bíblicos, mas há nomes decentes. Mas tudo isso está ali, diz o profeta. Ou ela sairá vestida de uma certa maneira, e todas as mulheres vestirão como ela, farão dela um exemplo. Por que essa fábrica de veneno aí deu a fortuna para aquela que eu não vou citar o nome, fazer aquela propaganda de extrato de tomate, de goiabada que nunca viu goiaba, de marmelada que nunca viu marmelada, chuchuzada, devia escrever chuchuzada, abobrada. Mentirosos. Mas é porque ela manda, com sabores artificiais, extraídos de veneno de matar-rato, de detergente, de tanta coisa, para dar sabor de baunilha. Esses sabores artificiais são todos extraídos de venenos. Venenos. Você leu lá, sabor artificial, pode saber, é extraído de veneno. Inclusive um deles é veneno de mata-rato, dá sabor que não é brincadeira, por aí. E a defesa do consumidor sabe disso. Ou ela vestirá de uma certa maneira, e as mulheres vestirão como ela, farão dela um exemplo. Algumas moças bonitas, na flor de sua idade, tentarão tomar para si mesmas exemplos e tentarão fazer de alguma estrela de cinema um exemplo para que elas possam seguir. Você não está vendo aquela estrela, chama de estrela, é estrela, não é estrela. Estrela ofuscada, mas não é estrela. Você não está vendo, você não está assistindo televisão, mas copia uma que está assistindo passar ali na rua e copia dela, toma como exemplo. Então vejam, e finalmente eles se encontram em uma gaiola de pecado que não podem sair. Que pena! Eu estou aqui para cuidar de vocês. Eu vou orar por vocês. Mas sabendo que o mal pior que está vindo sobre vós, sobre os vossos filhos, não é câncer, não é doença, é pecado. Que pena vê-los vir às reuniões, lágrimas correndo por suas faces, e eles estão sempre procurando por algo, e tem que viver sob a influência de alguém. Nós tomamos homens que você os apanha na rua ou no seu trabalho. O velho deseja ser um adolescente. Outro dia eu estava parado ali dentro do carro, esperando o irmão Joaquim Rodrigues. Aí vi passando um caboclo já, o cabelo dele já tinha sido, né? E antes de ele entrar lá num lugar lá, ele ficou diante do espelho, o vidro fazia espelho, o vidro do prédio lá, e ele ficou lá.
Ajeitava um fio de cá, desajeitava o outro de lá. Ajeitava um fio de cá até para poder entrar. Ajeitou de cá, de cá. Eu não sei o que ele tinha lá dentro. Eu falei, camarada, para nós dois não tem mais jeito não. É melhor você falar para ela, se você quiser é assim, se você não quiser, o que eu vou fazer? Para nós dois não tem jeito mais não, rapaz. Eu falei de cá. O velho deseja ser um adolescente. Sai por aí, não precisa falar nada. Ele corta o seu cabelo em cima e faz um rabo de pato atrás e sai por aí mascando chiclete com o peito aberto, uma correntona de ouro pendurada, mascando, pinta aqueles cabelos para não aparecer que está branco. Ele deseja ser um adolescente, a verdade é essa. Os adolescentes desejam ser como esses reis do rock and roll, onde eles terminarão em pecado, em desgraça, no homossexualismo, na droga, na miséria. Que futuro você vê nesse filhinho afeminado que você tem? Que futuro você vê naquele tipo de coisa? Você mesmo, com o pai e mãe, não vê muita coisa naquilo. Não vê personalidade, hombridade. Não vê estrutura para ser homem. Aquela coisinha dando ataques histéricos. Não é verdade? Como diz o profeta, passa o tempo das crianças. O homem parece estar insatisfeito. Ele vive correndo por toda parte. Eles ouvem piadas no rádio e coisas que esses cômicos trazem para divertir, para passar o tempo. E eles saem por aí, tentam imitar ou fazer como aquelas pessoas fazem. Eles estão sempre copiando, imitando. Gente, eu lembro, isso tem mais de 15 anos. Eu era rapazinho ainda. Eu lembro um dia, assisti um filme lá no Cine Goiás. E o artista principal chegou, encostou no balcão, pediu uma bebida e acendeu um cigarro. A hora que terminou o cinema, eu entrei no primeiro bar e fiz do mesmo jeitinho. Encostei lá. O trem bobo, idiota, sem personalidade. Não tem personalidade própria. Isso é uma cana levada pelo vento. Você pega um garotinho na rua, como eu sei, e ele diz ser um paladim. Ei, pronto. Ou um ropalong, Queissade, sei lá o que é. É um fulano lá, de nome lá dos Estados Unidos. Tem uma tal de Mônica, até Pat Donald, tudo é espírito. Esse espírito de brinquedo virou uma máfia no mundo. E o mundo comercial segura aquilo e faz milhões de dólares daquilo. É a Mônicazinha, é o Pat Donald, eu não sei mais o quem. Tudo uma fabricação de dólares, milhões de dólares nas costas dos idiotas. Eles têm que ser um Roy Rogers, eu lembro dele, um Mr. Dillon, ou alguma turma dos programas de televisão, que às vezes eles pensam ser um Abraham Lincoln, um George Washington. Eles não pensam nisso, porque isso já era, não é? Eles estão tentando personificar aquela pessoa. Eles as têm colocado como exemplo para si. Eles os tomaram como seu padrão de vida.
Eles querem andar, eles querem olhar, eles modificam até a sua maneira de andar. Eles têm que andar assim, como eles andam, como o seu predileto, o seu ídolo anda. Então ele anda assim, né? Jogando os ombros para lá e para cá. Tem que ser assim. Aqueles sujeitinhos se tornam bandidos e ladrões ao chegar ao fim do caminho. Eles nunca têm personalidade própria. As mulheres se tornam prostitutas e mulheres de rua e pessoas delinquentes. E os homens se tornam jogadores e mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Igrejas tentando personificar outras igrejas, imitações sobre imitações. Um ministério tentando imitar o outro, superar o outro. Pode-se notar que não há nenhuma satisfação entre o povo, consolidada em seus corações, que possa deixá-los com o príncipe da paz. Não há. Deus lhes deu, veja, pode notar que não há nenhuma satisfação entre o povo. O que os faz fazer isto? É por uma causa, é uma natureza que está lá dentro. Deus lhe deu aquela natureza. E eles têm uma natureza que os faz desejar ter algo para se identificar com aquilo. Eles estão clamando por algo que sempre pudesse lhe colocar em sobressalência, em um bem-estar. E eles acham que aquilo é a fonte certa, que aquilo os colocará num estado de prazer. Eles devem ter algo que desejam ser um objetivo na vida. Elas desejam ser uma estrela de cinema ou um cowboy ou algo assim. Isso é que eu quero ser quando eu crescer. Eles desejam ter algo que desejam ser, um objetivo na vida. Eles desejam ser uma estrela de cinema, um cowboy ou algo assim. Eu me lembro que eu estava morrendo aos 7 anos de idade. Eu falei para minha mãe: mamãe, eu não queria morrer não, eu queria ser como o reverendo Cavalcante quando eu crescesse. Ela foi ali no canto do quarto e orou a Deus com lágrimas, dizendo: Senhor, se for para ele ser um pregador, o Senhor cura, senão o Senhor pode levar como o Senhor levou as outras duas. Amém. Daí meia hora eu estava de pé. E já cumpri. Eu vou voando, porque já cumpriu o voto dela. No caminho de casa eu estava ouvindo no rádio, onde certo grande italiano em Denver estava tentando fazer o papel de Hopalong Casside. Eu vou ler aqui do jeito que está escrito. Algo assim como revólver carregado. Era um cowboy, né? Em vez daquilo, ele será um Chester pelo resto de sua vida. Ele arrancou fora com um tiro a rótula de seu joelho. Aí está. Ele tentou imitar o outro, acabou dando um tiro no próprio joelho dele e passou a imitar então o Chester, que vivia mancando uma perna. Mas eles estão tentando encontrar algo para se identificarem com aquilo. E a razão pela qual eles estão fazendo isto é porque há algo neles que Deus os fez daquela maneira. Mas Deus fez para eles um exemplo, com letra maiúscula, com o qual se identificarem. E aquilo foi quando Ele fez Jesus Cristo tornar seu Salvador. Este é o exemplo. Este é o exemplo. Este é o modelo. Este sim, você deve viver sob influência dele. Isto é o que as pessoas desejam. Devem desejar para serem identificadas com Jesus, para serem como ele. Amém. Se todos os garotinhos que desejam ser Hopalong Casside, ou alguns desses outros,
ou as menininhas, a N Declas e assim por diante, e se eles simplesmente desejassem ser como Jesus, do tanto que desejam ser daquela maneira, haveria escola dominical em todas as partes do mundo. Todas as mães estariam logo domingo de manhã despertando seus filhinhos e arrumando suas roupas para irem para a escola dominical. Se as mulheres que desejam ser como estrela de cinema quisessem ser como Jesus, a igreja, ora, eles nunca teriam que levantar uma oferta. Não precisariam disso, certamente que não. Deus fez o homem para desejar ter um exemplo, e Deus lhe deu um exemplo. Aquele exemplo é Jesus Cristo. Então, me deixa de lado, deixa qualquer pessoa de lado, e toma Jesus como seu exemplo. Foi o que ele disse, parece que na mensagem Senhores é seu tempo. Ele disse: não me tomem como exemplo, tome a Jesus Cristo como exemplo, porque eu vou te decepcionar. Para começar, eu sou um fracasso, ele disse. Mas tome Jesus Cristo como exemplo e siga em frente. Aquele exemplo é Jesus Cristo para ser identificado com Ele. Bom, vocês sabem, eu não vivo assim impregnado nos pés de Jesus para dar uma mensagem para vocês. Mas eu tenho uma mensagem, eu tenho uma oração definida e sei a hora de pegar a mensagem. Aquela hora eu tenho que levantar, eu tenho que sair, eu tenho que largar tudo e ir lá e pegar a mensagem. É aquela hora. Então eu penso assim, vem no meu coração, eu vou pegar aquela mensagem para alimentar o povo de Deus essa noite. Não importa se é domingo à noite, se é quarta-feira, se é sexta-feira, se é qual o dia, se vamos ter visitantes ou se não vamos. Então eu fui dirigido e peguei essa mensagem entre todas as demais, e aqui estava a mensagem. Dela então vem outras, não é? Mas essa foi o eixo. Agora, se fôssemos mais como ele, não haveria tantos grandes tiros no mundo. Aqui agora vem o desafio. Não haveria nenhuma criança faminta no mundo. Não haveria nenhum uísque, nenhuma 51, nem 29, nem 36, nem 110. Ou bebida ou jogo, não haveria. Deus nos deu um exemplo para sermos como Ele, mas nós recusamos ser. Nós sempre nos colocamos do outro lado e dizendo assim: eu sou miserável, eu não dou conta, eu não presto, eu sou isto, eu sou aquilo. E o deixamos do outro lado. Então, nós só damos conta de imitar os pervertidos, o mundo, só não damos conta de imitá-lo. Agora, este é o problema que há com o mundo. Eles têm o desejo, Deus tem lhes dado aquilo. O homem nasceu com desejos, mas eles levaram isto para o lado errado. Desejar é correto, mas tem que desejar o que é correto. É hora de regressar e entrar no caminho certo e encarar o Calvário, porque é tarde demais para esperar. A natureza prova isto. Agora, se o povo deste dia, com aquele grande desejo e grande ambição para ser como alguém como exemplo, se tomassem a Cristo como seu exemplo, então nós poderíamos demitir cada policial que há na nação. Todos seriam mansos e humildes.
os policiais perderiam o emprego, todos seriam gentis e teriam amor fraternal um para com o outro, nunca haveria nenhum caso de divórcio em nosso país, nunca haveria uma enfermidade, poderíamos até mesmo dispensar os hospitais, se todos tentassem tomar Jesus Cristo como seu exemplo. Não teríamos necessidade de nada mais, se nossas mulheres buscassem isto em primeiro lugar. Então aquela natureza está no homem, mas ele coloca isto na coisa errada. Ele faz alguns homens, e você sabe que a Bíblia diz que nós pecamos quando fazemos a vontade de nossa carne, porque a carne tem uma inclinação que é inimizade contra Deus. Tiago diz que você se torna inimigo de Deus quando você tenta atender os desejos da carne. A Bíblia diz que você está amaldiçoado. Agora, por que você tem que pintar as unhas? Você está amaldiçoada. Por que você tem que pintar os lábios? Isso veio de uma mulher que deixou um exemplo do inferno no mundo, Jezabel. Por que você tem que fazer isso? Mas o que está acontecendo é que as nossas bancas estão cheias de revistas vulgares. Não importa se para pegar uma matéria, você deixa uma revista que tem tantas outras matérias pornográficas em cima da sua mesa dentro de sua casa. Isso por causa de uma matériazinha que tem lá dentro. Nossos lares estão cheios de fotografias de mulheres, já não falando das oficinas. Nossas telas de informações nunca têm censura. O sexo está explícito. Elas estão totalmente abertas. Podem soltar qualquer tipo de piadas sujas, imundas. Com facilidade você percebe que uma moça está com a sua mente suja pela sua conversação. Ou fazer coisas que são terríveis. Isto porque elas não têm as mulheres de exemplo da Bíblia como modelo, como exemplo para elas. Facilmente se influenciam com as amiguinhas. Não tem nenhuma limpeza no nosso meio mais. Não se limpa a mente. Não se faz uma asepsia ao deitar. Não se mede as palavras. Isto porque o modelo ficou generalizado. É o exemplo do mundo. Eu sei que vocês acham que eu sou muito duro nisto. Alguém tem que ser duro nisto. Eu vim para isto. Isto simplesmente tem que ser feito. Quando eu era garotinho, veja, eu lia o livro de Tarzan e os macacos. Minha mãe tinha um tapete velho de pele que a senhora Weffen lhe havia dado, colocado diante do guarda-roupa. Eu cortei aquela coisa e fiz para mim uma roupa de Tarzan. E eu dormia em uma árvore a semana toda. Eu queria ser o Tarzan. Ficava pulando de um galho para o outro e gritando a bicharada. Então eu li o livro de Lone Sturhanger. Eu saía montado em um cabo de vassoura, coisa que eu muito fiz, né? Muitas vezes. Montado num cabo de vassoura como um cavalinho de pau, tentando ser o Lone Sturhanger. Cavalo de pau. Não é mais do que o povo fará, não é mais do que o povo está fazendo. É o que você lê, a música que você ouve. Basta você
perceber que música essa pessoa gosta de ouvir, e você logo saberá o que está dentro dela. Chega em um restaurante, ora, mas aquilo é terrível, eu sempre brigo com aquilo. Hora de comer não é hora de ouvir rock and roll. Deveriam tirar essas músicas dos restaurantes, isso faz mal para a digestão. Não é de se admirar que as pessoas estejam ficando loucas, elas estão dementes. Para fazer o que estão fazendo, elas têm que estar dementes, loucas. E isto é o suficiente para deixar a raça humana louca. Isso é uma questão de tempo apenas. Se você pudesse voltar o relógio, o tempo, há 40 anos atrás, uma geração, e deixasse uma striptease dessa, uma mulher dessa apenas aparecer, ela seria apedrejada. Ela ia para os hospícios, levaram ela dizendo que ficou doida, era louca de verdade. E qualquer médico de então daria um atestado dizendo que ela estava louca. Na verdade é que vai naturalizando, a loucura vai naturalizando. Tem hora que eu disse, parece que eu estou meio doido. É verdade, então isso vai se naturalizando, e nenhum doido sabe que está doido. Nenhum doido gosta de ser internado. Quem interna um doido vira inimigo dele. Eu lembro que minha tia, a mãe da irmã Anitta, tinha uma loja e ela deu um pedaço de corda para amarrar o teto doido. Só tinha o teto que era doido lá na cidade, o resto tudo era sãozinho. Mas depois fui pensar, tinha tanto doido ali que não é brincadeira, viu? E esse teto então tornou-se inimigo da minha tia, porque ela deu a corda para amarrá-lo, para trazer para cá, para o hospício, para Adalto Botelho. Mas gente, hoje tem tanta gente mais doida do que o teto doido aí na rua. E ninguém amarra com corda, ninguém. Ele seria um homem sadio hoje. Veja só como a coisa ficou. Então é isso aí. Não é mais do que o povo fará. É o que você lê, é música no restaurante, é em casa. Mas estarei agradecido através de toda a eternidade naquele dia que eu li a respeito de Jesus. Aquilo me satisfez. Eu desejo ser como Ele. Talvez tenhamos um hino que combine com isso. Este é o meu desejo: ser capaz de virar a outra face ou andar a segunda milha, ser capaz de perdoar quando a disparidade estiver toda contra você, não ter nada contra ninguém, embora estejam te maltratando com razão, ou de uma forma errada pelo que você fez certo, mas continuar amando-os. Esta é a maneira que desejo ser. Eu desejo ser este tipo de pessoa, e desejo ser capaz de, quando eu for xingado, eu não vir xingar de volta. Quando buzinarem atrás do meu carro, eu não dar outra buzinada mais alta. Este é o tipo de exemplo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Devemos estar identificados com Ele. Como você se identifica com Ele? Você diria, irmão Brenner, agora para conseguir você tem que se vestir como estrelas de Hollywood e fazer essas outras coisas. Mas como você se identifica com Jesus Cristo? Você não tem que se vestir como uma estrela de Hollywood. Você se arrepende do que você já fez, então você se identifica com Ele aqui no tanque. Aqui no tanque do batismo. Sem dúvida, muitos se identificarão com Ele em poucos minutos. No tanque você se identifica com Ele no batismo, pois se somos sepultados em Cristo, somos identificados em sua morte, sepultura e ressurreição. É por isso que somos batizados. Nós descemos as águas, voltamos para testemunhar que cremos na morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo, e Ele se tornou o nosso único exemplo. E se somos plantados em sua semelhança, em sua morte,
Deus nos deu uma promessa: nós seremos como Ele na sua ressurreição. Ai, Pedro diz aqui, ó, 1 Pedro, aqui ele diz: semelhantemente vós mulheres. Será que isso adianta? Ou é o sino batendo? Tlam, 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 tlam. Será que alguém vai sair daqui dizendo: eu vou mudar de agora em diante? Semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestido. Começa a encher o braço aí, daqui a pouco está até nas axilas, cheio de argola. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Agora veja um exemplo: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Grande parte, por que não dizer todas, de enfermidades que atacam o setor psíquico é gerada por transgressão. É falta do príncipe da paz, é falta da paz da alma. A estafa é outra coisa muito diferente. O estresse é outra coisa muito diferente. Se identifique com alguma rainha do cinema e veja onde você estará. No inferno com ela, porque é para onde ela vai. Onde é que você pensa que está Elvis Presley? Onde é que você pensa que está Marilyn Monroe? Identifique-se com ela. Se identifique com algum cowboy ou algum adolescente e veja onde você está. Dizem que aquela mulher, daquele cowboy que fazia uma propaganda famosa mundialmente do Marlboro, cigarro é Marlboro que fala? Marlboro. Está fazendo uma campanha milionária nos Estados Unidos contra o fumo, porque ele só fez propaganda do fumo, ganhou milhões de dólares, mas morreu ainda bonito, chapéu, cowboy, muito bonito, simpático. Morreu com os pulmões comidos, esôfago comido de câncer causado pelo fumo que lhe dava dinheiro para propaganda. Está fazendo lá. Agora, onde está? Quer seguir o exemplo desse cowboy? Quebrar o chapéu na cabeça e acender um cigarro do lado? Vai para onde ele foi? Agora, você quer seguir o exemplo de Paulo, de William Branham, de Maria, de Ana, de Lídia, de Lloyd, de Esther? Quer? Você só pode parar onde elas foram parar. Você só tem um lugar para ir. Você vai estar com as pessoas as quais você imitou, tomou como exemplo. Veja, mas eu te desafio ainda, nesta noite, se identifique com Jesus Cristo em sua morte, em sua ressurreição, e veja onde você estará na ressurreição. Você não vai estar nesse mundo de perdição com essas stripteases do cinema. Não, porque elas estarão na perdição. Esse modelo da moda, essas meninas modelos, a menos que elas se convertem,
e passem pelo processo do Calvário, elas estão no inferno, e você vai se vestir como elas, você vai estar com elas, pois se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Deus nos tem dado a promessa. Todo o meu desejo é ser como Ele. Tome, ó Senhor, e molde-me outra vez. Você quer orar assim? O motor deve já estar funcionando lá. Você quer orar assim? Tome-me, ó Senhor, e molde-me outra vez. Tome-me, Senhor, tome-me, Senhor, e molde-me outra vez. Quer pedir para Ele? Ou você quer sua atenção em outro lugar agora? Se você quer pedir para Ele, peça: toma-me, Senhor, molde-me outra vez, molde-me outra vez. E como o profeta que desceu até a casa do oleiro, quebra-me e molde-me outra vez. Me quebra, Senhor, me quebra e faça de mim outro vaso. Tira as pedras, tira toda influência de Satanás do mundo. No Velho Testamento, quando um homem queria se identificar na casa de Deus, ele tomava a coisa mais inocente que ele podia encontrar, era um cordeiro, e ele sabia que o cordeiro estava livre do pecado, porque ele não conhecia o pecado. E ele ia e tomava o cordeiro e colocava sua mão sobre sua cabeça e confessava seu pecado, e pela fé ele transferia seus pecados para o cordeiro, e a inocência do cordeiro voltava a ele. E então o cordeiro morria porque era um pecador, e o homem vivia através de um ato de fé, obedecendo o que Deus disse. Mas o que fazia ele? Ele saía diretamente do templo com o mesmo desejo que ele tinha quando ele entrou, porque quando aquela célula sanguínea era rompida, sendo que a vida começa em uma célula sanguínea, e quando aquela célula sanguínea era rompida, a vida do cordeiro não coincidia com a vida humana, porque a vida era a vida animal. O homem saía com o mesmo desejo que ele tinha, portanto ele cometia pecados continuamente, o tempo todo, outra vez. Mas chegou o tempo quando Deus nos fez um exemplo, e Ele nos deu o seu Senhor Jesus Cristo. E quando o pecador coloca suas mãos sobre sua preciosa cabeça e confessa seus pecados, e seus pecados são transformados ou transferidos do pecador para Jesus, e a inocência de Jesus transferidos pelo Espírito Santo de volta àquela pessoa, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não deseja tomar ninguém ímpio do mundo como exemplo, nenhuma mulher pervertida como exemplo, nenhum salão de beleza, nenhuma impiedade. É aí onde eu desejo estar identificado. Eu vou trocar muitos momentos em que eu estava preparando minha carne para o pecado, e ele estará, esse corpo estará dobrado no altar da minha cama, orando pelos meus filhos, olhando pelo meu marido, orando todo o tempo, derramando lágrimas, porque só assim será vencido Satanás. A Bíblia diz: nenhum pecado conheceu ele, foi feito pecado por nós. A razão pela qual ele sofreu foi pelos nossos pecados. Não é mais do que correto, não é mais do que o nosso dever olharmos para estas coisas e vermos que esses desejos que temos, que Deus colocou em nós para criar em nós, para nos fazer desejar ser como Ele, ser como Cristo. E agora, se você pode ver isto pela fé, antes que o verdadeiro te atinja, venha até a frente, venha até aqui na frente, seja identificado com Ele no seu batismo. Então, como você está plantado à semelhança de sua morte, você também compartilhará de sua semelhança na ressurreição.
Tome-o como exemplo hoje, ou você estará perdida, perdido. Pois quando ele veio da sepultura, ele era o mesmo Jesus que foi para a sepultura. E se estamos em Cristo, como entramos? Através do batismo com o Espírito Santo. Naquele dia nós chegaremos e compartilharemos de sua ressurreição. Há um corinho que eu costumava cantar anos atrás: ser como Jesus, ser como Jesus, ser como Cristo, ser como Cristo. Na terra eu almejo ser como Ele, através de toda a viagem da vida, da terra para a glória, eu somente posso ser como Ele. De manjedoura, da manjedoura de Belém, veio um estranho para o mundo. Na terra eu almejo ser como Ele, através de toda a viagem da vida, da terra para a glória, eu sempre peço ser como Ele, ser como Ele, ser como Ele. Agora veja, ali naquela reunião havia uma mulher que estava desejosa do batismo com o Espírito Santo. Pouca gente fala nisso hoje, deseja o batismo com o Espírito Santo. Roda para nós um pouquinho, irmão, faz favor. Bem alto, bem alto. Here's a little lady sitting right here in front of me. Aqui está uma pequena senhora sentada bem aqui na minha frente. She's crying. Ela está chorando. There's something wrong with the child. I don't know it's nothing wrong. Há algo errado com a criança, eu não sei. Não há nada de errado. She's just got a desire. She's desiring to receive the baptism of the Holy Ghost. Ela apenas tem um desejo. Ela está desejando receber o batismo com o Espírito Santo. That's thus saith the Lord. Este é o assim diz o Senhor. Believe, child, you're going to receive it. Creia, filha, você receberá isto. Isto é certo, não duvide. Here's a lady sitting out here. Ela estava chorando, pedindo o batismo com o Espírito Santo. E ele disse: creia, filha. Ora, a Bíblia, Jesus disse: se vós sendo maus, não vão dar uma serpente para um filho que pede um peixe, uma pedra para um filho que pede um pedaço de pão. Quanto mais vosso Pai que está nos céus vai negar o Espírito Santo para você? O Espírito Santo porá a sua vida em ordem, vai tirar todas as frustrações, começando por você ter uma fé genuína na palavra. Tira toda a raiz de amargura. Você não tem queixa contra ninguém. Jesus não teve queixa contra ninguém. Senhor, eu preciso de tudo isso. Eu sou o mais necessitado aqui, Senhor. Eu preciso mais do que todos eles. E nós estamos agora aqui, Senhor, essa chuva está caindo. Ninguém tem que olhar para mim, eu sei disso. Tem que olhar para o Senhor. Tem que olhar para essa velha Bíblia. Tem que olhar para essa mensagem. Que exemplo nós estamos tomando? É mulher do diácono, é mulher do pastor, é mulher do administrador, é mulher de quem quer que seja, do vizinho, do irmão fulano, da irmã fulana. A quem nós estamos tomando por exemplo? Cada grupo de irmãs falam as mesmas coisas, sabem de tudo ao mesmo tempo. Cada grupo de amigas, cada grupo de amigos.
É no ambiente comercial, é no ambiente de trabalho, onde se ajunta irmãos e pessoas. É onde se fica sabendo da vida um do outro. E nunca o Espírito Santo é invocado. Depois queremos ser vitoriosos. Jesus, eu sei que a menor coisa que tem aqui é doença física, é a menor de todas, seja câncer, seja o que for. O Senhor nos mostrou hoje ressurreição no passado, ressurreição no presente, e que o Senhor é Deus da ressurreição. O Senhor tem nos mostrado aqui que o Senhor é príncipe da paz, que o Senhor é conselheiro, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é maior do que o sol, do que o universo. O Senhor tem nos mostrado tudo isso. Agora, por que há uma dureza em nós? Ajuda, Senhor, ajuda a cada um a tomar posse desse exemplo e sermos imitadores de Deus, como filhos amados. E põe a tua mão santa, Senhor, sobre cada um, ó Pai. Cura, Jesus. Atende o pedido de cada um. Fortalece o coração de cada um. Anima, Senhor. Sustenta na fé e no amor de Jesus. Aleluias. Dá que possa cada um sentir prazer com a presença do Senhor, como nós sentimos prazer com a pessoa a quem amamos. É tão bom, a hora passa num instantinho. A mesma coisa, ou melhor ainda, é ter prazer com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, batiza com o Espírito Santo, com o batismo da fé, enquanto troveja, enquanto chove. Aleluia. Agora você ore por si mesmo. Ore só por você, não ore por filho, nem por filha, nem por ninguém, não. Ora por você mesma, só por você. Fala alguma coisa com Jesus a seu respeito. Fale agora, fale. Não deixa só eu esforçar, não. Esforça você também. Faz alguma coisa você também. Faz agora. Fala agora. Esquece de marido, de mulher, de filho, de quem quer que seja. Agora é você e Jesus. Pensa um pouquinho. Aleluia. Aleluia.